Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando para falar de um assunto bastante atual, mas que foi descrito por dois autores que vieram fazendo publicações nesse sentido, que tem a ver com incerteza e esperança. Então, o título desse nosso podcast aqui, um podcast mais ou menos breve, é Entre a Incerteza e a Esperança. Na realidade, esse é o subtítulo do livro de Zygmunt Bauman e Ezio Mauro, que são... O Zygmunt Bauman é um sociólogo que tem uma infinidade de títulos aí, que eu já fiz várias resenhas ou comentários sobre capítulos de livros dele, assim como o Ezio Mauro, que é um jornalista premiado, e eles escreveram esse livro na forma de um diálogo, e eu estou lendo aqui sobre o Babel, as notas para pensar a educação contemporânea, de Renata Porcher-Scherer. Ela é mestre e doutoranda em educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e professora da Rede Municipal do Ensino de Portão, no Rio Grande do Sul. E como essa resenha foi escrita, esse livro foi publicado em 2015 e a resenha dela foi escrita mais ou menos em 2016, é possível que o currículo dela seja maior que esse. Ela faz algumas análises aqui e eu destaquei um parágrafo que o Ezio Mauro, faz um comentário que eu acho muito interessante, e eu vou ler a partir desse comentário até o final, antes da resposta do Bauman. Mas o interessante é a visão geral do livro. O livro então chama-se Babel, Entre a Incerteza e a Esperança, Zygmunt Bauman e Ezio Mauro, uma publicação da editora Zahar, de 2015. Então eu vou ler e fazer as considerações que eu achar interessante. Não quero que o podcast fique grande, eu quero apenas a ideia de nós estudarmos como que as redes estão funcionando hoje em dia. E nós vamos lembrar que esses títulos datam de 2015. Vamos dizer, no máximo, que ele teria sido lançado, estaria em plena distribuição e vendendo, parará, 2016. Então, nós estamos mais ou menos há 9, 10 anos dessa publicação. Um dos autores já é falecido, que é o Zygmunt Bauman, que morreu em 2017, com 92 anos, e o outro autor, o Ezio Mauro, ele ainda é vivo, e ele tem vários livros da Amazon, né? A Amazon trouxe aqui vários livros dele, entre outros. E ele é um jornalista italiano. E ele foi editor-chefe do jornal La Repubblica, de 1996 até 2016. É uma pessoa de 76 anos de idade, nasceu em 1948. E o Bauman nasceu em 1925, faria hoje 100 anos, mas faleceu em 2017, então com 92 anos. Então o Ezio Mauro, à época dessa publicação, ele tinha em torno de 66, 67 anos. Bom, vamos à resenha em si mesma. Em sua mais recente obra intitulada Babel, que é essa que eu estou com ela em mãos aqui, Entre a Incerteza e a Esperança, que é o seu subtítulo, o Zygmunt Bauman e o Ezio Mauro estabelecem uma interlocução profícua sobre questões contemporâneas e nos convida a repensar a importância do diálogo como ferramenta para enfrentarmos alguns dos desafios que têm nos interpelado contemporaneamente. Entre esses desafios pode-se destacar a individualidade, a exacerbação da competitividade e os sentimentos profundos de incerteza e de solidão. Eu quero destacar isso aí. Eu tenho feito vários podcasts aqui no entorno desses assuntos, pegando vários autores e mostrando que
Nós vivemos uma época muito individualista e nós estamos muito perdidos. E a análise dessa obra, dita naquela época, em que várias coisas estavam acontecendo no mundo, e principalmente aqui no Brasil, por interferências de políticas externas, de políticas nacionais, pelos embates de ideias, pela alienação das pessoas, de uma maneira geral, dos temas centrais do país, de como se constrói uma nação, da maneira como as sociedades estavam reagindo umas às outras, as redes estavam ficando muito fortes, naquela época estava havendo muitas evoluções que não eram propriamente revoluções, mas eram evoluções e contestações de grupos levados por terceiros e que não configuravam propriamente uma atitude política consciente dos fatos que estavam acontecendo. Aquilo ali era mais condicionado por subgrupos ou grupos ocultos que queriam influenciar a política. E as pessoas que estavam com as caras nas ruas estavam falando de ideias de terceiros, que não eram as próprias ideias, e não se reputavam a fatos que efetivamente estavam acontecendo. O fato é que era participação política ali, não era no sentido de construir alguma coisa, mas no sentido de reclamar de pontos específicos industriados exatamente por esses movimentos ocultos, subreptícios da política. Isso depois foi cansando as pessoas foram se abstendo de ter comentário político, e hoje em dia nós estamos muito mais perdidos e muito mais distantes. As análises das pesquisas com relação a candidatos, com relação a representações políticas, a comentários nas redes, você nota que tem mais ou menos em cada país uma média de 30% a 40% de pessoas que não querem votar, que não querem ter participação política, que não emitem conceitos, que não emitem pareceres. Aquele movimento de 10 anos, 15, 10 anos atrás foi cansando e as participações políticas foram se esvaziando. E aquele mundo já era um mundo de rede, e essa rede era usada para influenciar as pessoas. Essa rede ela individualizava grupos, ela criava bolhas, e muito mais hoje em que essas bolhas se degladiam num processo num mecanismo de setorização lado a lado, né? de uma polaridade, né? Uma polarização política, onde as pessoas estão em dois extremos políticos que não são verdadeiros, que não representam exatamente, idealmente, os pensamentos da sociedade para uma melhora, e ali no meio tem um pessoal que não quer participar de bolha nenhuma, então ele se ausenta. E isso aí é visível nas abstenções políticas em vários países desenvolvidos, inclusive aqui no Brasil também. Então a gente vive muito mais do que naquela época uma exacerbação de competitividade, uma devassa da vida das sociedades, das pessoas com intimidade, uma superficialidade, uma ideia de empreender em cada campo e ao mesmo tempo você de repente é alijado, você é cancelado sem um motivo que você entenda. Você está no meio de uma rede, dentro da sua rede, a sua rede está entre outras redes que são comandadas por 5 grandes Big Techs, que a gente chama, né? E você sente que você não tem realmente uma liberdade de expressão, uma liberdade de ser autêntico, liberdade de participação. E a maioria abre mão dessa participação. E hoje em dia as camadas mais baixas estão completamente sem atividade, sem representatividade. Quer dizer, sem atividade política não, porque elas fazem políticas à sua forma para sanar os seus problemas, e isso até tem um certo valor. Mas isso não tem representação política nos parlamentos, naqueles que são eleitos. Isso para falar de política, né? Agora, outras políticas sociais, outras participações, a questão do emprego, a questão das minorias, dizerem a que vieram, dizerem o que necessitam, o que querem que aconteça, isso está muito amortecido na sociedade. Então, os grupos resolvem os seus problemas entre as comunidades, alijados das restantes, e tudo é muito pouco discutido. Existe um lumping social que não tem qualquer participação, que está completamente perdido, inclusive sem escolaridade.
e o Ezio Mauro faz um comentário sobre isso. Bom, então, voltando aqui ao que a moça está, o que a nossa amiga Renata Porcher-Scherer, a doutoranda em educação, que hoje já deve ser doutora, né? E até pós-doutora, se for o caso, ela continua dizendo o seguinte: entre os desafios que nós vemos, podemos destacar a individualidade, a exacerbação da competitividade e os sentimentos profundos de incerteza e de solidão. Isso é fato, muito mais hoje. Todavia, como aponta a epígrafe, qual foi a epígrafe que ela selecionou aqui? Ela pegou a epígrafe de Mauro e de Bauman, né, que diz o seguinte: seja como for, eu continuo a repetir que entre os veículos disponíveis para a viagem ao longo da estrada é o diálogo sério, com disposição favorável, buscando a compreensão mútua e benefício recíproco, que merece mais confiança. Então, ela está focando aqui na educação, porque ela acha que a educação é a base para nós podermos modificar esses cenários. Ele diz que entre todos os veículos disponíveis para a gente fazer essa viagem aí, é o diálogo sério, com disposição favorável, buscando compreensão mútua e benefício recíproco, que merece mais confiança. Então, olha bem, diálogo, disposição, compreensão entre as partes e benefício recíproco. Quer dizer, nós temos que lutar para ter benefício, né? Todo embate que tiver, nós vamos chegar a um consenso para que todas as partes tenham benefício. Isso é um construto social. Parece que nós perdemos um pouco disso aí. Então, voltando ao texto dela, depois da epígrafe. Então, todavia, como aponta esta epígrafe que eu acabei de ler, escolhida para a abertura desta resenha, o estabelecimento dessa forma de diálogo não consiste em uma tarefa fácil, mas pressupõe disposição para a mudança por meio do reconhecimento e da correção de nossos erros. Serenidade, equilíbrio e paciência, nas palavras dos autores, são as chaves para que possamos estabelecer a dialogicidade. Bom, mesmo que em sua argumentação a obra aponte para um prognóstico um pouco pessimista, seus autores aparentemente mantêm certo otimismo, sobretudo ao afirmarem que, possivelmente, o estabelecimento dessas formas de diálogo, embora leve muito tempo e muito esforço, ainda assim não são de todo impossíveis. Nessa direção, será em um tom entre a incerteza e a esperança que o diálogo será efetivamente estabelecido. As contribuições do pensamento de Zygmunt Bauman para o campo educacional já têm sido amplamente exploradas e defendidas. As pesquisas em educação seguidamente se utilizam de conceitos como modernidade líquida e sociedade individualizada, objetivando contextualizar a sociedade, as relações e as condições de possibilidades para a emergência de algumas questões educacionais contemporâneas que interpelam professores, escolas e pesquisadores. Na obra, nesta resenha, se pretende apreciar criticamente o pensador Zygmunt Bauman, quando ele estabelece a conversa com Ezio Mauro, que é um jornalista e escritor italiano que traz à tona questões atuais do cenário político e econômico, conferindo dinamicidade e atualidade para a discussão estabelecida. Eu sempre vou lembrar para vocês que a contemporaneidade dessa obra é de 10 anos atrás, mas ela é contemporânea sim. Por quê? Porque muito do que está dito no livro mantém-se e até piorou um pouco. E nós estamos vivendo algumas disrupções em que certas coisas que naquela época estavam nebulosas e perdidas, hoje estão realmente craqueadas, estão quebradas e jogadas como cacos pelo caminho. Então está mais difícil de você estabelecer. As gerações passaram, 10 anos depois você tem pessoas que eram muito jovens naquela época, eram educandos, e hoje já são pessoas que têm alguma formação, que estão fora do mercado, que estão trabalhando precarizado, que não estão conseguindo se situar. A sociedade está muito confusa, as ideias estão muito confusas. E a partir dessa análise dessa obra a gente pode pegar um fio de meada aqui. Bom, no primeiro capítulo, intitulado Num Espaço Desmaterializado, olha que interessante. Já há 10 anos atrás, nós estávamos vendo o espaço desmaterializado. Os autores estabelecem um diagnóstico sobre os perigos a serem enfrentados perante o enfraquecimento da democracia. Sim, aquilo estava acontecendo.
existiam subgrupos, aí, grupos subreptícios, quase ocultos, que estavam enfraquecendo a democracia na forma das suas discussões e formando as bolhas. Então, política é o ato de você discutir para chegar a consenso com interesses diferentes. Se os interesses e a cosmovisão dos grupos são díspares a ponto de se criarem bolhas opostas polarizadas em que elas não dialogam entre si, nós não vamos construir política, nós não vamos construir representação. Essa divisão, se ela for tão sistemática e tão forte como está atualmente, ela possibilita que esses grupos não consigam influir no poder e o poder se dê além deles, naquela máxima dividindo para governar. Então, quer dizer, os grupos estão divididos a tal ponto em que eles não vão chegar num consenso de forma que nós tenhamos uma conduta política que agrade aos interesses dos grupos, interesses das pessoas como um todo, e sim o interesse de alguns subgrupos muito fortes, grupos muito influentes que estarão governando acima dessas pessoas, sobre essas pessoas e conduzindo-as como se elas tivessem sido realmente feitas aquelas opções. Quer dizer, na realidade elas são sem opção. E isso aí não é só o espaço que está desmaterializado, é a própria condução dos problemas que foi desmaterializado e colocado na mão de terceiros. É um movimento muito forte, o movimento de redes, onde cada rede está num canto. Não são redes que se interpenetram. Isso são palavras minhas. Então, no primeiro capítulo, num espaço desmaterializado, os autores estabelecem um diagnóstico sobre os perigos a serem enfrentados perante o enfraquecimento da democracia. Inicia-se um diálogo a partir da evidência de que a crise que enfrentamos hoje atinge principalmente os mecanismos criados para aperfeiçoar e desenvolver a democracia. Foi o que eu acabei de falar. Com o firme propósito de nos proteger nas nossas vidas em conjunto, mostrando dessa forma que a democracia não é autossuficiente e que os governos democráticos se apresentam de forma instável, porque tudo ao seu redor se encontra fora de controle, desconectado. Por mais que nós vivamos conectados, nós não conectamos sentimentos, nós estamos distantes, nós não estamos visualizando uns aos outros, nós estamos excessivamente individualizados. E quando nós estamos agrupados, estamos em bolhas. Ao assumirem que a democracia está sob ataque, dentro do livro, na página 13, os autores examinam se essa democracia ainda seria capaz de pensar sobre si própria, de se repensar e ainda de recuperar o poder e realmente governar. Para realizar tal exercício analítico sobre o enfraquecimento da democracia e sobre as possibilidades para ela se reinventar, recupera-se uma das questões chaves que vem sendo discutida em muitas outras obras do Bauman: a relação liberdade versus segurança. Realmente, nós falamos de medo líquido, ainda não falamos do mal líquido, nós falamos da modernidade líquida. Para os autores, nós vivemos uma constante relação pendular que se movimenta da ânsia por mais liberdade à angústia por mais segurança, porque a sociedade está sendo projetada, na sociedade tem a sombra projetada de uma insegurança total, como se tudo tivesse desmaterializado, tudo tivesse liquefeito e fluido. Você não tem alças para você se segurar, né? E você cede a liberdade em função da segurança, mas você precisa da liberdade, mas te convence que você a perdeu em função da segurança. Você não sabe em que lugar que você está. Hoje em dia, por exemplo, se você viajar, dependendo do local onde você estiver, você pode ser malquisto, né? Você pode ser considerado, ainda que um turista, você pode não ser bem visto. Você pode encontrar nesse lugar inseguranças, né? Hoje em dia existe trânsito de pessoas que são pessoas que ficaram sem pátria, né? E que tentam se estabelecer em outros lugares e, aliás, não são bem-vindas. Então, mantém-se esse fluxo. Eu acho que é claro que nós somos 8 bilhões de habitantes, isso aí realmente cria uma estabilidade muito grande se você não tiver governanças, né? Você não tem instâncias mundiais que consigam manter um diálogo com essas populações que transitam, ou com os governos que as recebem, de forma que elas sejam bem acondicionadas, nem as condições de mantê-las em seus países, com os governos que vira e mexe têm, não vou chamar de revoluções, mas revoltas que tornam tudo improvável, impossível e desmaterializado. Então, o sistema democrático
Olha bem, essa relação pendular entre mais liberdade e angústia por mais segurança, que está na página 15, ela vai definindo que o sistema democrático seria aquele a quem entregamos nossa miséria angustiada ou angustiante e que agora nos faz sentirmos traídos e desapontados. Isso é uma verdade, porque quando muitos dão um passo para eleger um determinado salvador da pátria, e lá na frente ele opera absolutamente dentro de um sistema que você não tem acesso. Então você se sente desapontado e traído. E muito traído, né? Nós estamos tendo esse problema lá no norte, na América do Norte, por exemplo, bem na atualidade agora, e que os movimentos desse governante podem, inclusive, desestabilizar o próprio país dele, ao invés de salvá-lo, ao invés de terem atitudes assim corajosas, elas são atitudes que têm uma coragem suicida, né? Bom, mas vamos continuar. Um dos reflexos de nossa decepção seria a nossa relação contemporânea com as eleições, a partir da qual cada vez mais torna-se perceptível que os eleitores votam por razões de hábitos adquiridos em vez de ser pela esperança de mudança para melhor. Eles estão acostumados a fazer aquilo. No melhor dos casos, vai-se às urnas para escolher dos males o menor, aumentando cada vez mais a distância entre os que votam e os que são postos no poder pelo seu voto. E essa apatia política, segundo os autores, não seria uma novidade. É possível encontrar relatos sobre tal questão em documentos na virada do século XIX para o século XX, quer dizer, esse fato já aconteceu. Porém, um novo elemento dessa apatia contemporânea seria a falta de confiança na capacidade dos partidos políticos e dos seus governantes. Os partidos políticos não são mais agremiações que têm uma ideologia fixa. E você tem infinitos partidos. E você vê que aquilo ali entre aspas, um aproveitamento da política propriamente. São grupelhos que estão se formando ali por interesses muitas vezes escusos. Se antes a passividade era baseada na confiança que os governos e parlamentos podiam realizar a tarefa e, armados como estavam no poder e dos recursos exigidos, cumprir suas promessas, hoje parece prevalecer o sentimento de frustração e de traição pelas essas promessas democráticas que não foram realizadas. A chave apontada no capítulo como uma possibilidade para salvar a democracia, considerada como uma medicina preventiva para situações de abandono, alienação e vulnerabilidade, estaria na nossa capacidade de pensar agir acima das fronteiras dos estados territoriais. No segundo capítulo, o campo Espaço Social e Transformação, que é o título desse capítulo, os autores abordam o enfraquecimento ou a impossibilidade de imersão da generosidade em uma sociedade de consumidores e a ampliação do fenômeno da desigualdade. Exato. E nesse ponto, o Ezio faz uma consideração que eu acho muito importante a respeito da desigualdade. E eles começam nesse capítulo a falar dessa generosidade, né? Existe uma impossibilidade de você falar de generosidade. Você é solidário na sua rede, no seu grupo, mas você é completamente, o outro é completamente invisível para você e você o eliminaria, ainda que não fisicamente, mas de qualquer diálogo, de qualquer generosidade com relação a ele, com a ideia dele, com a existência dele como ser humano. Inclusive de grupos inteiros. Por exemplo, quando você imagina que alguém pode chegar e pegar um bandido e acabar com ele porque ele é um bandido, sem que isso aí passe por um processo de justiça, em que você verifique que realmente ele é um bandido, ou por outro, se ele for os direitos humanos dele, que as pessoas não aceitam que ele tem muitos raciocínios com aquela ideia assim, aquela fraca ideia de que se o bandido é bandido, ele não pode exigir direito. Não, as pessoas não entendem que se você agir com ele, a maneira como ele age, não precisa de justiça, né? A sociedade já seria bandida, nós estaríamos olho por olho, dente por dente, nós estaríamos fazendo justiça com as próprias mãos. Isso não existe, nós não podemos voltar a essa barbárie, né? Então o pretenso bandido, ele tem que ser processado, ele tem que ser custodiado pelo Estado, ele pode ser impedido em sua liberdade, restrito a sua liberdade, mas ele não pode se agir contra ele como ele desavisadamente age contra terceiros, até porque
ele tem uma origem social que muitas vezes não foi objeto do nosso olhar. Então é onde ela está falando da falta de generosidade. Certos grupos você não consegue discutir isso, essa questão da generosidade, porque a pessoa pensa assim, aquele ali é o inimigo e a ele nada. E não é assim que funciona. Uma sociedade que não é bárbara, uma sociedade que eu vou chamar de civilizada, né? Apesar de que essa palavra é meio perigosa, porque civilização pode ser meia dúzia de teses, meia dúzia de pessoas, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a generosidade, a genuína generosidade da pessoa para observar que aquilo ali tem uma origem, ele tem aquele ser tem uma origem, que ele tem um problema, por pior que ele pessoalmente seja, a sociedade não o amparou para que ele fosse diferente. E esse olhar da sociedade para com todos, que seria a política e a democracia propriamente dita, de direitos iguais ou oportunidades iguais para muitos, para todos os grupos, não é visualizado como sendo uma coisa correta. Então o camarada parte do pressuposto que ele não faz, mas ele esquece que a origem dele não é a mesma origem do outro. E se combate alguém que vai lá e defende os direitos humanos daqueles cidadãos porque eles são assassinos e bandidos e isso ou aquilo, então nós estaríamos evoluindo para a barbárie. Então essa imersão, essa impossibilidade da imersão na generosidade, não se consegue chamar isso nas pessoas. E uma sociedade de consumidores e ampliação do fenômeno da desigualdade, né? Então, mesmo reconhecendo que sempre ocorreram desigualdades, isso é fato, em nossas sociedades ocidentais, anteriormente parece que tal sentimento era resguardado por uma noção do todo, que hoje parece inexistente. Hoje não se tem uma visão de sociedade, essas coisas que eu estou dizendo assim, as camadas, o lumping social, aqueles caras que estão esquecidos em alguns lugares, aquelas pessoas que não têm oportunidade de nada, né? Aquele menino que está na rua ali, que é filho de prostituta, coitada, de um traficante que está, ou de um pai morto, ou um cara abandonado. Se esse cara vai fazer alguma coisa, ele vai roubar um saco de feijão, é claro, ninguém admite que ele o faça, mas se ele fizer, ele pode ser morto na porta, conforme já aconteceu, e nos noticiários nos dão conta disso. Então, essa falta de noção de um todo que a educação poderia nos amplificar e mostrar, não está existindo. Então é nesse ponto que ela está se batendo. Destarte, as desigualdades eram toleradas porque existia uma ampla oferta de oportunidade, ou pelo menos mais oportunidades, mas a população cresceu muito, a população mundial, que fazia com que os mais fracos ou os excluídos confiassem pelo menos num futuro, que suas futuras gerações pudessem obter ascensão social na vida social. Isso não está acontecendo. Inclusive, eu vou ler aqui o que o Ézio Mauro fala. Ele diz o seguinte: embora ainda resista nos hábitos da cristandade, o direito à igualdade não é uma opção privada. Ela pode ser obtida com algumas doações de obras de caridade. Ela não pode ser obtida com algumas doações e obras de caridade, nem com oferta de trocados que salvem uma alma, mas pode até o desenvolvimento da democracia material do tipo que realmente salvaguarde a dignidade e a liberdade de todos. A verdade é que o destino coletivo nos abandonou e certamente os pobres já não assustam mais ninguém, pois não têm mais relevância na sociedade. Eles perderam a visibilidade. Não há nenhum partido que os represente, nenhuma narrativa que os torne visíveis, nenhuma classe que os contenha ou que os una. Os pobres não são nada. Nós os evitamos não apenas do ponto de vista físico, mas politicamente também, considerando que podemos eliminá-los. E isso nunca tinha acontecido antes. Vejam que ele está sendo dramático, o Ézio, nesse comentário dele. Então, contemporaneamente, de acordo com os autores, nós temos produzido uma nova forma de nos relacionar com a exclusão, porque os pobres aqui são excluídos totalmente, e com a desigualdade. A tal configuração traz como consequência central a exacerbação da máxima cada um por si, e eu vou até completar, e Deus por todos. Essa visão pessimista do presente, bastante realista,
com uma avaliação que apresenta perspectivas de mudança em curto e médio prazos, é contraposta num capítulo por uma visão otimista da imortalidade da esperança, porque ele fala o seguinte, que a esperança é uma coisa que não morre, né? Para falar da esperança, Bauman e Mauro recuperam a noção da natureza prática de Antoni Gramsci e aponta que essa compreensão exige que sejamos realistas em relação às nossas chances de levar as transformações a cabo, mas essa natureza prática deve ser aliada a outra noção dos autores de otimismo radical, que se recusa a admitir as derrotas e insiste em mudanças para melhor. Por conseguinte, não devemos nos sentir desobrigados ao percebermos o quanto a tarefa que se impõe parece difícil. Ao contrário, nós devemos ver a dificuldade da tarefa como um começo e não como um fim. Outra questão abordada no capítulo se refere à responsabilidade. Para os autores, o número de pessoas desobrigadas das responsabilidades tem crescido em demasia, eu concordo. Essas pessoas, e hoje muito mais, essas pessoas ocupam um lugar específico na vida social. Eles são a plateia. Pois seja o espetáculo atraente ou não, agradável ou não, as pessoas na plateia não se sentem encarregadas deles, não compreendem nem esperam ser acusadas de participação. Ela está dizendo aqui que eles, se reportando às falas dos autores, que as pessoas estão funcionando como uma plateia diante dos eventos e dos fatos. Elas não se sentem participantes, elas não se sentem responsáveis por nada. Se você disser que alguém ali fez alguma coisa que estava passando fome no papo coitado e tal, eu não estou falando em caso de catástrofe, em caso de, conforme acontece, que as pessoas costumam se mobilizar e serem solidárias porque elas se sentem vulnerabilizadas junto com aquelas pessoas. Eu estou dizendo isso de uma maneira geral, nas estratificações da sociedade, quando alguns estão no limbo, quando algumas atitudes são tomadas contra algumas classes, quando, por exemplo, você tem uma reforma lá da Previdência que você relega os velhos ao limbo, ou quando você uma empresa manda uma porção de pessoas embora e as pessoas ficam precarizadas trabalhando na rua. O todo da sociedade assiste aquilo ali sem se doer quando não é consigo mesmo. Então, não sendo consigo mesmo, eles não tomando uma atitude em prol da sociedade, eles funcionam como plateia e não querem ser acusados de participação, eles não querem participar. Então, estar na plateia não significaria impossibilidade de qualquer ação. Aquele que assiste se sente livre para expressar suas emoções, de agrado ou de desagrado, culpabilizando os responsáveis pelo espetáculo, mas ele não participa, ele não se sente responsável. Essa nova forma de nos relacionar expressa a metáfora da plateia, teria maior semelhança com a conectividade do que com a coletividade de outrora. Essa ausência de um agente coletivo que seria capaz de mobilizar coletividades em prol de um objetivo comum, tem sido substituída por massas de solitários interconectados, por agentes solitários constantemente em contato, mas são agentes solitários que não estão motivados ou não sentem qualquer impulso de coletividade, de soluções coletivas, embora estejam sempre em conexão, conhecendo e sabendo o que está acontecendo, mas sempre como plateia se o problema não dizer respeito a ele. É sobre os solitários interconectados que os autores dialogaram no terceiro e último capítulo da obra. Para abordar sobre essa questão, eles mostram que, atualmente, a conexão entre os indivíduos, os solitários interconectados, vem se estabelecendo a partir da construção de redes. A rede seria um arranjo escolhido ou composto a partir da responsabilidade exclusiva de cada indivíduo. Os membros e fronteiras das redes não seriam dados ou fixos, na verdade seriam frágeis, maleáveis, poderiam ser redefinidos a qualquer momento, de acordo com o interesse do seu compositor, ou seja, alguém poderia ser excluído, cancelado. As redes, por conseguinte, constituíram-se como uma extensão de cada indivíduo ou como uma proteção da hostilidade que poderia advir de um mundo offline. Uma rede, entre aspas, não é um espaço para desafiar as ideias recebidas e as preferências de seu criador. Ela é antes uma réplica ampliada ou espelho de aumento daquele ou daquela que a teceu, povoado exclusivamente por pessoas com a mesma opinião. Tanto é que quando uma opinião é contrária
aparece, cancela-se essa pessoa ou não se toma conhecimento. Qualquer que sustente uma opinião contrária, ele vai ser facilmente excluído e deixar de fazer parte daquela rede. Isso aí ainda não existia a ideia de bolha, porque hoje isso é muito mais fortalecido dentro da bolha. Tem bolhas que são impenetráveis, você não sabe o que eles estão discutindo lá dentro e eles têm um pretenso conhecimento baseado em notícias que eles distribuem entre si através de alguns criadores ali, que levam uma ideia para frente de um mundo que acaba sendo um mundo paralelo, que não é um mundo de fatos que estão acontecendo. Isso existe de um lado e de outro. E essas redes bolhas não se interpenetram, elas são cheias de redes menores lá dentro, que se fortalecem, que se fecham, e você só sabe de alguma coisa lá de dentro se você permitir que aquilo chegue até você e você entre para você ser um observador. Mas se eles observarem, perceberem que você não pensa daquela forma, um observador, você é imediatamente cancelado. Isso estava começando naquela época, hoje aqui isso é fato. Para os autores, o estabelecimento de relacionamentos por meio das redes também estaria produzindo uma nova forma de nos relacionar com conhecimento e com informação. Isso é fato, é verdade. Olha o que está acontecendo hoje em dia. Nesse sentido, o acesso ao conhecimento parece nunca ter sido tão fácil, aparentemente, quanto os dias de hoje. Logo, nós poderíamos dizer que nós estaremos presenciando o fim da hierarquia, da verticalidade da informação em nome da horizontalidade da comunicação. Isso é aparente, a tal democratização do conhecimento. Isso é aparente. Porém, como vivemos em um mundo que padece sob o domínio onipresente de mercados livres em sua busca constante por terras virgens, ou seja, querendo conquistar cada vez mais mercados e visibilidade, o conhecimento e a informação, em vez de serem amplamente compartilhados, como nós poderíamos imaginar, passa-se a constituir como grandes fontes de lucro para terceiros. E aí vem o condicionamento. Para dar visibilidade a essa questão, é examinado o exemplo de 3 grandes gigantes editoriais que hoje em dia não sei se ainda são: Elsevier, Springer e William Blackwell. Esses editoriais, ao reunirem periódicos acadêmicos considerados portadores do endosso coletivo das profissões, passaram a ser leituras obrigatórias para os envolvidos em pesquisas e ou ensino científico, quer dizer, criar ali uma autoridade em que eles é que são os caras que distribuem o pensamento. Além de se manterem um monopólio das principais publicações, quer dizer, ninguém consegue entrar, eles é que publicam tudo e publicam de acordo com as suas ideologias, eles acabam ainda por reduzir o restante da informação que poderia ser obtida na internet, como também podem ser encontradas opiniões inferiores e não confiáveis. Há fortes razões para se suspeitar que, quando se trata de capacidades humanas baseadas em conhecimento, a internet como um todo esteja mais engajada em cavar fossos do que em construir pontes. Isso é fato. Você hoje em dia, você publica alguma coisa que não é o mainstream, inclusive na própria inteligência artificial, sempre vem alguma coisa que dá uma condução da sua ideia ou fala que é política da privacidade e diz que aquilo ali está errado. E aquilo não é necessariamente errado, você não está. Eu mesmo passei por isso. Eu fui falar de terapia gênica, o YouTube mandou um recado para mim dizendo que eu estava falando de coisas que não são comprovadas, sendo que eu citei pesquisas de mais de 20 anos, desde a década de 1990. Estupidez, né? Quer dizer, porque é reserva de mercado de conhecimento, o que é isso? O panorama construído pelo diálogo Paumann-Mauro descreve a constituição de uma Babel contemporânea. Você tem que saber lá, de repente, não sei se você sabe o que é uma Babel, mas é coisa bíblica. Dá uma lida aí que você entende, Babel. Uma Babel contemporânea nas quais as relações estabelecidas por meio da lógica da rede impossibilitaram cada vez mais o diálogo, sendo esse apontado como caminho possível para nos distanciar da Babel que hoje habitamos. Como epígrafe escolhida para abrir essa resenha, os autores concluem a obra apontando para a necessidade de recuperar um diálogo que tenha chances de apoiar uma cooptação mutuamente benéfica, ao mesmo tempo em que ajuda a escapar das armadilhas da proximidade e das diferenças. Essa forma de diálogo teria 3 características básicas que os autores descrevem tomando como base as contribuições do pensamento de Richard Sennett.
O diálogo precisaria então de constituir-se informal, não possuindo uma agenda pré-determinada e nem regras de procedimento, aberto partindo da determinação de que ambas as partes podem aprender e admitir estarem erradas, e cooperativo, sem o propósito de acabar o diálogo entre vencedores e perdedores, ou seja, vencidos e vencedores, mas de uma forma em que todos possam sair enriquecidos dessa experiência, ou seja, na política onde você chega a um consenso. Para finalizar essa resenha, eu gostaria de apontar algumas das produtividades desse livro para pesquisadores, especialmente no campo da educação. Como ela é educadora, ela fez uma coisa voltada para o métier dela, né? Eu também, hoje não sou mais professor atuante, mas eu sou da área de educação, sou professor. Eu acho muito interessante isso aqui para os novos professores, né? A leitura da obra pode auxiliar na compreensão de uma nova forma de nos relacionar, a qual se encontra descrita de forma detalhada e mediante a ideia de rede. Na rede, como apontam os autores, somente entra aquilo que nos interessa e que vai ao encontro de nossas opiniões. Então, cabe pensar se as pedagogias contemporâneas, centradas cada vez mais na aprendizagem e na construção de caminhos formativos e individualizados, tomando como referência os interesses e gostos dos jovens, não estariam produzindo uma Babel também no campo pedagógico, impossibilitando progressivamente o diálogo e eliminando as possibilidades das futuras gerações adquirirem as ferramentas necessárias para o diálogo que a obra propõe, um diálogo sério, com disposição favorável, buscando compreensão mútua e o benefício recíproco. Bom, então vamos lá. Agora eu vou, em um minuto final aqui, eu vou falar da Babel, né? O que era a Babel? Babel, não, olha só, Babel, vou escrever aqui bíblico, que já fizeram propaganda de alguma coisa aqui. Já aparece um software que chama Babel. Olha bem, na Bíblia, Babel é o nome do local onde foi construída a Torre de Babel, uma grande torre que não foi terminada. A história da Torre de Babel está no livro da Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. O mito da Torre de Babel é o seguinte: a Torre de Babel foi construída por descendentes de Noé, a torre seria alta, chegaria aos céus. É claro que isso é uma metáfora, né? O objetivo era que os nomes dos construtores fossem honrados por todos. Deus não gostou da construção e confundiu as línguas. Olha só, tudo aqui é configurado. As pessoas não conseguiram mais se entender e pararam de construir a torre. O lugar ficou conhecido como Babel, que significa confusão. As pessoas saíram da Babel e se espalharam pela terra. Então, qual o significado da Babel? Babel era exatamente aquele conflito de pessoas, que as pessoas foram se espalhando. Então, por isso que o título do livro é Babel. Essa que é a ideia, a Torre de Babel como um mito fundador. A história da Torre de Babel é um mito fundador que explica a origem da variedade de idiomas e da dispersão da humanidade por vários lugares. Historiadores afirmam que a Torre de Babel pode ter sido o Etemenanque Zigurate construído na Babilônia. Olha bem, isso aí pode. Eu considero realmente que isso aí não é nada que vá se encontrar aí um fóssil disso, não. Isso aí realmente é uma metáfora, tá bom? Bom, gente, então, já que nós chegamos ao final do podcast, eu espero que você tenha feito bom proveito. Passe isso para frente, deixe seu comentário, deixe seu like. Eu só tenho vocês para fazer engajamento no meu canal. Se eu depender do YouTube, eu fico sem visualização, porque realmente eu não faço vídeos esparafatosos, eu não sou um influencer, eu não tenho um grande nome, eu não faço títulos sensacionalistas, eu não fico aparecendo de qualquer forma. Tem uns que são sérios e capacitados, competentes e conseguem um número de seguidores. E tem outros como eu que são sérios, mas que não conseguem porque não tomam o formato das coisas sensacionalistas, né? Por exemplo, eu vejo algumas pessoas que fazem vídeos como eu, mas que são da USP, são da Unifesp, são de Universidade não sei das quantas, que são lugares mais conhecidos e que agregam pessoas, então eles conseguem caminhos. Como eu não tenho essa oportunidade, eu não tenho nada por trás de mim que me eleve, e eu também não tenho as práticas sensacionalistas que são
que são ditas para que eu faça, para que eu possa aparecer. Então eu fico com a minha seriedade e o canal fica pequeno. Mas eu dependo de você, se você puder me ajudar, estamos aí. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá, muito obrigado.